Graças a Deus, a paz, a igreja de Caputira e também da cidade de Santa Margarida. E que Deus abençoe você também que está me acompanhando através das redes sociais, principalmente o YouTube. Tem algumas pessoas que são inscritas, lá no meu canal. Eu aproveito e já faço um convite para você que ainda não é inscrito, de aproveitar e já se inscrever também aí no meu canal, para toda vez que a gente postar um vídeo que você já está recebendo e acompanhando também as palavras que eu tenho pregado aqui, os montes onde eu tenho passado. Amém, pessoal? Você que tem me acompanhado, as igrejas principalmente, essas duas igrejas que eu me referi agora há pouco, tem notado que eu tenho falado da grandeza de Deus. Veja só, eu quero falar da agora até o final do ano a respeito da grandeza de Deus. Ou seja, Deus ele é infinitamente grande e poderoso. E eu quero me dedicar agora, desse mês de outubro, já passamos do meado do mês de outubro, até o último dia desse ano, falando da grandeza de Deus. Está faltando 74 dias para terminar o ano. E eu quero dedicar esses dias para falar exclusivamente da grandeza de Deus. Vocês que têm acompanhado as minhas postagens devem ter notado que eu já postei alguns vídeos falando a respeito da criação do universo, criação da terra, Primeiro vídeo que eu já postei aí, você que está nos grupos do WhatsApp aí das duas cidades, Caputira e Margarida, já deve ter notado que eu postei um vídeo aí falando da criação do universo. Tudo baseado na Bíblia, no livro de Gênesis, também uma parte do livro de Isaías, falando a respeito da criação do universo. Amanhã eu já vou postar mais um vídeo que vai estar falando aí sim já da parte principal da terra, ou seja, mostrando as maiores criações de Deus, que é o céu, a terra e o mar. As três maiores criações de Deus: o céu, a terra e o mar. Meu amado, por que eu estou chamando a atenção para isso? Veja bem, muitas pessoas no dia a dia acabam se envolvendo numa rotina. Há pessoas que vivem da casa dela até a igreja. Há pessoas que vivem da casa até a igreja e o serviço, ou seja, vai do serviço para casa, da casa para o serviço, e uma vez por semana, às vezes, que vai na igreja. Ou seja, ele vive fazendo um triângulo na vida dele: casa, serviço, igreja. Casa, serviço, igreja. Isso faz com que a pessoa vive praticamente num círculo vicioso, numa rotina. E a rotina, ela traz cansaço. A rotina, ela traz uma certa fadiga. E no passar do tempo, a pessoa vai ficando desgastada, vai ficando desanimada. E quando surge um problema, aí a pessoa costuma até mesmo se abater. Há pessoas que recorrem a vários meios para tentar fugir dessa situação, dessa rotina. Há pessoas que recorrem a viagens, Eu já vi pessoas dizendo que faz uma viagem para descansar. Resolve tirar alguns dias de férias, fazer um passeio, para voltar descansado, com a mente renovada. Sim, fazer uma viagem é muito bom, meu amado. É muito bom você viajar, você sair. Mas quando a pessoa retorna para casa, ou seja, quando ela retorna para aquela rotina, aquele círculo vicioso, os problemas, a rotina, volta tudo. E ali o cansaço novamente volta ao corpo daquela pessoa. Com isso vai vindo o desânimo, vai vindo a fadiga, as aflições, a depressão, e a pessoa cada vez mais vai se cansando, vai se enjoando daquela situação. Veja só, meu irmão, só há uma saída para a pessoa que tem levado essa vida, de repente até você mesmo que está me ouvindo, só há uma saída: é a presença de Deus. Eu falo com toda a propriedade do mundo, eu vivi isso.
Eu vivi uma época da minha vida que o que eu fazia era trabalhar, levantava todo dia muito cedo, trabalhava o dia todo, e aquilo sempre se renovando, trabalhando, a casa o trabalho. Até que um dia Deus teve misericórdia de mim, usou um anjo, né, e me levou para a sua presença na igreja. E ali eu aprendi a renovar as minhas forças. Ou seja, eu chegava na igreja e o pastor, quando ele fazia aquela busca, normalmente que é feito no princípio do culto, aí quando ele falava assim, entrega seu coração, entrega sua vida na presença de Deus. E ali eu me derramava na presença do Senhor, diante do altar. E ali eu contava tudo para Deus, eu falava para Deus o que eu tinha passado durante a semana. Senhor, fulano que me xingou no trânsito, fulano que me deu uma mal resposta, Pai, eu te entrego aqui nas tuas mãos. Meu Deus, eu deixo aqui diante do teu altar tudo que eu tenho passado. Meu amado, eu confesso para você que eu saí dali renovado. Eu saí dali aliviado da igreja. E com isso eu aprendi que é impossível a pessoa conseguir viver distante da presença de Deus. É impossível a pessoa conseguir viver neste mundo longe da presença do Senhor. Pois é somente diante do Espírito Santo que a gente consegue renovar nossa força, recarregar nossa bateria e ter força sempre para continuar seguindo em frente. Por isso eu dediquei esse final do ano, da agora até o final do ano, esses 74 dias, para falar da grandeza de Deus. Para isso, para a gente falar da grandeza de Deus, a gente tem que olhar para tudo que Ele criou. Ou seja, do universo que Ele criou, o céu, a terra, tudo que Ele fez. Eu conheci um bispo, conheço um bispo, um homem de Deus, que um dia falou para mim assim, eu jamais esqueci do que ele me falou. Que quando a gente vai para o monte, ou seja, quando a gente sobe a uma certa altura, que a gente olha para a criação, que os olhos da gente se expandem, ali a gente tem uma breve noção da grandeza de Deus. E isso renova o nosso coração. Além do monte servir para a gente fazer uma oração mais à vontade, para a gente buscar a presença do Senhor, também serve para a gente contemplar a grandeza de Deus. Veja só, quer deixar um versículo na sua Bíblia? É normal da gente pregar depois que a gente lê, Eu já comecei pregando aqui antes de ler, Então eu digo para vocês, principalmente vocês das duas igrejas, Caputinho e Santa Margarida, se vocês chegar, o culto já tiver começado, eu já estiver pregando, não se assusta, não vai pensar que o culto já está terminando, não. É porque eu estou com tanta fé, com tanta alegria no coração de falar das coisas de Deus, de repente você vai chegar lá, já vai me encontrar eu pregando antes mesmo de começar a reunião. Mas veja só, quero deixar um versículo no seu coração, que se encontra lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 40, no versos 12, a partir do versículo 12, está dizendo assim, a majestade do Senhor, veja só, está dizendo assim, quem na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Olha só. Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e apesou os montes em Roma e os outeiros em balança de precisão. Veja só, olha só o que o profeta estava falando. Quem que na concha das mãos mediu as águas? Veja só o quão grande é os oceanos, melhor dizendo. Veja só o quão é grande a costa marítima, ou seja, todos os oceanos, as águas do mar. E aqui a palavra está falando que Deus mediu ela com a concha de suas mãos. Olha só o quanto Deus é grande. Esse homem de Deus, Isaías, quando ele escreveu isso aqui movido pelo Espírito Santo, ele tinha noção da grandeza de Deus. E veja só, continua dizendo assim, mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmo. O céu era uma imensidão, a tecnologia toda que o homem já dispõe hoje, ainda não conseguiu viajar em todo o espaço, Não conseguiu explorar todo o espaço, porque não tem condição para isso. O céu é uma imensidão, é algo
É algo grandioso demais, ou seja, a maior criação de Deus é o céu. Depois vem a terra, em segundo lugar vem o mar. E continuando ainda, está falando assim, quem recolheu a terça parte de um éfa e o pó da terra, e pesou o monte em Roma e os outeiros em balança de precisão. Olha só a grandeza de Deus. Continuando, versículo 3 está dizendo assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Ou seja, não há ninguém que possa ensinar a Deus. Deus, ele é dono de toda a sabedoria. Deus, ele detém toda a sabedoria do universo. Pertence a Deus. Versículo 3 está dizendo assim, ó, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu as veredas do juízo e lhe ensinou a sabedoria? Ele mostrou o caminho do entendimento. Agora veja só o versículo 15. Olha só o que o versículo 15 está dizendo, ó. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó que na balança. As ilhas são como pó fino que se eleva. Veja só, aqui está falando que as nações é como um pingo d'água que cai de um balde. Veja bem, meu irmão, vamos falar da nossa nação brasileira. Para Deus é como um pingo d'água. Eu fico vendo, meu irmão, que há pessoas que se alegram em ser amigo de um vereador, em ser amigo de um oficial de justiça, de um prefeito, de um advogado, de um juiz. Há pessoas que se alegram de ser amigo de um deputado estadual ou federal. Há pessoas que chamam até a responsabilidade para ele, dizendo assim, ó, se algum dia você precisar de alguma coisa, fala comigo, que eu sou amigo do deputado fulano de tal, e ele pode dar um jeitinho, resolver para você alguma situação que você vinha precisar na sua vida. Há pessoas que se alegram em ser amigo do presidente da república, homem importante da nação. Meu amado, mas eu digo para você o seguinte, eu me alegro em ser amigo de Deus. A palavra, ela fala, ela prova que Deus é o dono de toda a criação. É Ele quem criou os céus, é Ele quem criou também a terra. Veja só, não há Deus maior do que o nosso Deus. Deus, ele é infinitamente grande e poderoso. E eu digo para você o seguinte, eu tenho recebido muitos pedidos de orações, pessoas que têm relatado problemas pessoas de várias classes sociais, que têm relatado problemas na família, problema na saúde. E como eu dizia antes, pessoas que vivem aquele círculo vicioso, aquela rotina, às vezes é colocado diante dos seus olhos, tipo uma tampa assim nos olhos, de modo que ele não consegue enxergar o quanto Deus é grande, quanto Deus é poderoso. E isso faz com que os problemas acabem vencendo, sendo maior do que ele. Conforme eu disse, eu me sinto feliz de ser amigo de Deus. Porque quando eu sou amigo de Deus, aí eu passo a notar que nada, nenhum problema, nenhuma situação que se levantar contra a minha vida é maior do que meu Deus. Porque eu sou amigo de Deus. Eu tenho confiança nas mãos de Deus. E eu quero passar para você essa confiança. Por isso eu tenho postado esses vídeos da criação de Deus. E tudo que Deus criou, o céu, a terra e também o mar, as três maiores criações de Deus. E eu coloquei no meu coração, Deus colocou no meu coração, melhor dizendo, nessa Santa Ceia, do dia 13 de novembro, né, próximo mês agora, segundo domingo do mês de novembro, e agora eu já estou falando diretamente para as pessoas da igreja onde eu estou congregando, onde eu tenho levado a palavra, né, pela infinita misericórdia de Deus, o Senhor Deus me entregou para me estar levando a palavra, né, uma vez por semana, aos domingos, que é a cidade de Caputira e também a cidade de Santa Margarida. Veja só, Deus colocou no meu coração, eu quero estar apresentando um azeite
eu vou estar consagrando um azeite diante das 3 maiores grandezas de Deus, as 3 maiores criações de Deus. Aqui onde nós moramos, aonde nós vivemos, diariamente nós podemos contemplar apenas 2 das criações de Deus, das 2 maiores criações de Deus, que é a terra, que é onde a gente pisa diariamente, aonde a gente planta, aonde Deus nos dá o sustento, aonde a gente usa diariamente para ir e voltar. E também o céu, né, que diariamente a gente pode olhar para o céu. Aqui onde nós vivemos, nós podemos contemplar apenas 2 das grandes criações de Deus. Mas eu quero estar diante das 3 maiores criações de Deus, que é o céu, a terra e também o mar. Meu amado, eu quero chegar assim bem no limite, pisar sobre a terra, no limite da terra, entre a terra e o mar, né? No limite exato, entre a terra e o mar. Eu quero colocar as plantas dos meus pés nesse limite e erguer um azeite aos céus, diante dessas 3 maiores grandezas de Deus, e consagrar esse azeite e pedir a Deus que venha colocar uma unção poderosa, assim como Ele criou todas essas grandezas que nossos olhos jamais vão conseguir contemplar, assim como Ele criou, né, esse mundo complexo, esse céu gigantesco. Eu vou estar pedindo a Deus que venha ungir esse azeite, consagrar esse azeite, que quando eu deitar ele sobre a sua cabeça, no dia de Santa Ceia do Senhor, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus, Ele vai te tirar do fundo do poço e te colocar num lugar de destaque, assim como foi com Daniel, assim como foi com José do Egito, né? Até preguei essa palavra domingo passado a respeito de Daniel. Daniel, ele foi levado como escravo, cativo, e Deus, né, fez uma situação onde o rei sonhou, não sabia o significado do sonho. Daniel foi lá, revelou aquele sonho para ele, e da situação de escravo ele tornou-se governador. Eu vou pedir a Deus que venha abençoar esse azeite, que venha te tirar dessa situação, te colocar num lugar de destaque. Pessoas que têm te humilhado, pessoas que têm te colocado para baixo, vão te chamar de Senhor, vão ter que te respeitar, não por você propriamente dizendo, mas pela grandeza de Deus que vai ser na sua vida. O que Deus vai te entregar é coisa grande, meu irmão. Por isso eu te convido, você que está me assistindo agora, a ficar firme de agora até o final do ano. Até o final do ano. No dia 13 de novembro, eu vou estar ungindo o alto da sua cabeça. E vou estar também te entregando um frasco desse óleo para você levar para casa. Aonde você tocar com esse óleo, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Deus vai te entregar coisas grandes, meu amado. Mas eu digo para você o seguinte: não coloca coisa pequena no seu coração, não. Coloca coisa grande. Coisa grande. Senhor, eu quero também receber grandezas da sua mão. Grandeza, coisas grandes. Deus vai fazer maravilha na sua vida. Vai com fé. Chama um vizinho, chama um amigo, chama uma pessoa que você goste, uma pessoa que você tem um certo afeto por ela, e tem lamentado muito da vida, ainda não tem se atentado pela grandeza de Deus, para as coisas grandiosas de Deus. Convide essa pessoa para estar participando conosco, né? Você que é dessas 2 cidades onde eu mencionei, onde eu estou, né, levando a palavra. Chama essas pessoas para participar, né? Você que está me acompanhando através das redes sociais, de repente mora, né, nessas regiões da cidade de Caputira e também de Santa Margarida. Em Caputira a reunião é às 8 horas da manhã, já na cidade de Santa Margarida são 2 horários, às 15h30 e também às 19 horas da noite. Você é meu convidado especial, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai lá buscar a presença de Deus. Eu tenho certeza que você vai sair de lá renovado pelo Espírito Santo. Algo que viagem, algo que casamento, algo que o dinheiro não pode proporcionar, o Espírito Santo do Senhor pode. Você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. Amém, meu amado? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E até domingo que vem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.